Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. Hoje eu vou conversar com a Márcia Crivorot. Ela é consultora de imagem e estilo e cofundadora do New York Fashion Tour, um projeto que nasceu em 2015 e desde então leva brasileiras para estudarem sobre moda e tendências e estagiarem no backstage do New York Fashion Week. A Márcia é uma verdadeira mochiler. Ela já morou em 5 países diferentes e desde então tem vivido em Nova York há 15 anos. Márcia, bem-vinda à Moda na Mochila. Quer deixar um oi aí para os mochilers? Olá, um prazer estar aqui. Adoro conversar sobre essa história, né? E inspirar quem tem vontade de bater asas. Adoro, muito bem. Faz tempo já que eu quero te entrevistar, Márcia. A primeira vez que eu tive a ideia de entrevistar foi pela Stephanie, uma amiga minha que mora em Nova York também. Ela é consultora de estilo também e ela é fashion stylist na realidade. Ela me passou o teu contato e naquela época eu até passei um mês em Nova York estudando na FIT. A gente chegou a entrar em contato brevemente, não deu certo, mas agora eu tô super feliz que a gente pode conversar ainda mais sobre o New York Fashion Tour, que é um projeto que eu achei muito legal. Então, muito obrigada por dedicar um tempo da sua agenda para mim. E eu queria começar esse bate-papo perguntando um pouco mais do presente, do teu dia a dia. Como que é o teu dia a dia trabalhando como uma image consultant em Nova York? Então, no momento, e depois a gente vai falar mais sobre isso, eu acho, eu atendo clientes que moram aqui na minha área. Eu moro ao norte de New York City, vamos dizer assim, no County ao norte. Só para ter uma ideia, para chegar em Nova York, a cidade, eu pego um trem que leva 40 minutos, tá? Então eu estou muito perto. Eu atendo clientes na minha área, no meu condado, Connecticut, porque em 15 minutos eu atravesso o estado para Connecticut. Muitas vezes eu vou a New Jersey, que fica do outro lado do Rio, e eu vou para New York City, tá? Então eu trabalho no Tri-State Area, vamos dizer assim. A minha cliente é uma mulher que ela está sentindo a necessidade de ajuda com o guarda-roupa, com a imagem dela, seja porque ela está passando alguma mudança, o corpo mudou, ela voltou a trabalhar no escritório depois de anos de pandemia, ela está procurando um parceiro, uma parceira, ela tá, algum clique aconteceu na vida dela que ela se deu conta, eu preciso de ajuda para isso. E eu adoro, porque eu acho que depois de morar nesses países, Nova York, para mim, era assim o exemplo de diversidade. Então, eu tenho clientes de tudo quanto é orçamento, mesmo, todo tipo de armário. Então, assim, o trabalho fica muito rico. Eu adoro isso. É muito legal também, porque na minha visão, pelo que eu estudei, eu não sou personal stylist, mas eu estudei muito sobre o assunto para 2 episódios atrás, quando eu conversei com a Amanda Kirsch. E eu percebi que a consultoria de estilo, ela se tornou acessível, né, nos últimos anos, né? E achei muito interessante também quando tu falou que a tua cliente, ela tá procurando por alguma mudança. E nesse podcast que eu gravei com a Amanda, a gente conversou que no início, quando a Amanda se mudou para Londres, ela atendia muitas brasileiras que estavam nesse processo de mudança para outro país. Então, é a segunda vez que eu mudo para outro país. Primeiro fui para o Canadá e agora para a Suécia. E eu sempre percebo mudanças no meu guarda-roupa, não só pelo meu estilo que evolui, mas também pelo clima, né? Eu tenho que me aprender a me vestir para o clima que eu tô me mudando. Então, no começo, você também atendia muitas pessoas que também eram imigrantes, assim como você? Sim, na verdade, no começo, o mais fácil foi atender brasileiras. Inclusive, logo que eu cheguei aqui, começou a coisa do Facebook Group, né? Que, assim, ainda é muito usado aqui, muito mais do que no Brasil.
E eu acho que esses grupos é o que o Facebook tem de melhor, são os grupos, né? E aqui Concordo. ainda se usa muito. Isso formou um grupo de brasileiras aqui pelo Facebook, ficou gigante e foi daí que começou. E também atendia muitas turistas que vinham a Nova York. Na época o câmbio estava muito favorável e as pessoas vinham com a intenção de comprar, tipo mala vazia. Não tenho saudade daquele tempo, porque eu acho que era muito exagerado. Tô aqui, tenho que comprar porque tá barato. Não é uma maneira legal de comprar. Mas, enfim, foi um começo e me deu muita experiência com personal shopping que eu tive que aprender na marra aqui, sozinha. Porque tudo que eu aprendi de personal shopping era em geral. E eu tinha que entender como se faz compra aqui. Eu cheguei aqui, eu não podia orientar uma cliente a comprar um casaco de neve, porque nem eu tinha casaco de neve, né? Qual tipo de bota que eu preciso? O que é se vestir para 40 Fahrenheit? Não tinha ideia, né? Então, foi um grande aprendizado o começo. Muito legal. Eu quero entender também como que tu decidiu trabalhar com moda, porque a gente vai falar um pouquinho mais daqui a alguns minutos da tua transição de carreira, né? Mas eu queria entender lá do início da tua infância, o que que você queria ser quando você era criança? Bom, minha mãe era professora e eu queria ser professora. Como acho que boa parte das meninas da minha geração, elas queriam ser professora. Mas eu sempre tive interesse sobre a coisa do vestir, sobre a roupa. E eu tenho memórias de infância de uma sandália que eu queria muito e como eu cuidei dela. Outro dia eu achei uma parecida, eu comprei. Do vestido, do que eu pedia, eu fazia listinha do que eu queria, qual é a cor que eu queria. Isso sempre teve dentro de mim de alguma maneira. Eu me lembro assim de uma tia que me deu uns cabides enfeitadinhos. Para mim aquilo era tão bom quanto ganhar uma boneca. Isso sempre teve dentro de mim, mas para mim era uma coisa minha, um hobby, uma característica minha. Eu tinha muitos livros sobre isso. Eu assinava todas as revistas possíveis e assinei em todos os países, sabe? E outro dia chegou para mim uma cartinha que eu escrevi com 10 anos para minha avó, dizendo assim sobre o vestido que eu tinha pedido e como que eu ia usar com colarzinho. O colar eu não lembrava, mas lendo aquilo veio na minha cabeça. Com o colar que eu ia usar e como é que eu ia fazer. Quer dizer, isso já estava dentro de mim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que nunca passou pela minha cabeça, né? Naquela época, eu acho que quando eu fui para a faculdade, nem existia faculdade de moda. Era uma coisa que eu gostava, que eu tinha interesse, ponto. Nossa, é fantástico isso, achei incrível a história da carta. Eu sempre gostei muito de carta. Quando era criança, eu mandava cartinhas para minha prima mais nova. E ela me lembrou esses dias do conteúdo da carta também. Eu não lembrava o que eu escrevia, mas ela me lembrou que eu fazia exercícios para ela aprender a escrever, aprender a fazer contas, porque eu era mais velha que ela, né? Então eu aprendi as coisas antes que ela. E aí eu falei, nossa, então quer dizer que eu já tinha também essa vontade de ser professora desde aquela época, quando eu fazia as cartinhas para ela, né? Mas eu achei muito interessante também isso que tu falou agora de que tu mandava essa carta para tua avó falando como que você ia se vestir. E esses dias eu tive uma aula sobre política e moda. E aí o professor estava falando que o Gandhi, ele escrevia muito nos diários dele sobre o quão importante que é a vestimenta para todo mundo, mas especialmente para um político. E eu fiquei chocada, assim, que naquela época ele já se preocupava com isso e ele sempre escrevia como que era a estratégia política dele com base na roupa dele, né? E o Gandhi, assim, foi um disruptivo no modo como ele se vestiu, porque ele era político, mas não usava terno em uma parte da trajetória dele como político. Então, eu achei muito legal essa tua história da carta e gostaria que a gente pudesse escrever de novo, voltar um pouquinho para esse tempo, né, numa nostalgia de escrever com mais calma, assim, sobre o que a gente pensa, sobre o nosso estilo, né? E eu acho Hoje em dia tudo é também muito efêmero.
o comprar naquela época era uma coisa muito especial, né? Então, assim, eu me lembro quando eu ia comprar roupa com a minha avó, quando eu ia, era tudo assim, não era num clique, não era entrei numa loja, tá barato, vou levar, era uma coisa especial. E aquela roupa a gente usava até ela acabar. Eu acho que isso que é uma coisa que seria bom que a gente resgatasse. Eu acho que a gente vai resgatar. E tem uma história muito interessante que eu nunca conheci o meu avô, nem um vô, nem um paterno, nem um materno. E a minha avó, antes de falecer, ela me chamou no quarto dela e me deu vários tecidos que ela foi acumulando ao longo de décadas. E um desses tecidos era um tecido que o meu avô comprou. E eu acho muito interessante que eu não conhecia o meu avô, mas eu sei a música favorita dele. E eu também sei o gosto, uma parte do gosto de moda dele, porque hoje eu tenho uma calça feita com um tecido que ele comprou na época para ele fazer uma calça para ele. E aí minha avó guardou esse tecido com todo carinho. E eu pedi para minha tia, que é costureira, eu diria que ela é especialista, ela aprendeu a costurar com alfaiates, então eu diria que ela não se chama alfaiate, mas ela poderia ser chamada de alfaiate, ela tem toda essa sabedoria, né? E ela fez essa calça pra mim e eu falei, nossa, essa calça eu nunca vou poder vender ou doar ou transformar em outra coisa, porque ela tem muito valor emocional, né? Poxa, o meu avô selecionou esse tecido, a minha tia costurou ela pra mim. É muito, muito incrível mesmo isso. Eu queria pular um pouco agora pra a tua decisão da graduação, porque você me contou que você estudou e trabalhou como médica. Como que foi essa decisão? Tu chegou a pensar na época em alguma outra opção mais criativa? Por que tu escolheu medicina? Não pensei em nada criativo na época, de verdade. Olha, nem passou pela minha cabeça. Era uma coisa muito direito, não. Arquitetura, não. Ai, não gosto de matemática. Medicina. E vou dizer, eu tenho plena consciência que eu escolhi medicina porque eu queria trabalhar com pessoas. Essa é a única certeza que a Márcia, de 16 anos, porque com 17 eu já estava sentada na UFRJ fazendo medicina, a única certeza que a Márcia de 16 tinha, na verdade, é que eu queria trabalhar com pessoas. Eu sou uma people person, como se fala aqui. Eu adoro, eu podia ficar falando com você aqui até de noite. Entendeu? Adoro ligação. Quando é amiga, que mandar mensagem feliz aniversário, eu pego o telefone e ligo. Eu adoro. Eu gosto de conversar. Eu gosto de estar com a cliente. Seja online, seja presencial. Eu gosto. Sou eu. E eu fui fazer medicina. No começo, para falar a verdade, eu nem gostei da parte básica, bioquímica, biofísica, anatomia. Achei horrível. Eu só esperava o dia que eu ia poder botar o pé no hospital e ver gente viva. Aí eu já gostei mais. Então, várias coisas na medicina eu gostei. Mas, quando surgiu a oportunidade de sair do Brasil, eu já estava pensando. Mas é muito difícil, porque eu digo, tem milhões de consultoras que eram advogadas, que eram engenheiras, que era tudo bem. Mas você deixar de ser médica, né? O julgamento de Hipócrates é uma coisa muito séria. Foi bem difícil. E isso dava outro podcast, como foi toda a culpa que eu sentia de deixar de exercer os sonhos que eu tinha, etc. Quando chamar em avião, tem algum médico a bordo? Eu esperava. Mas ao Já mesmo... aconteceu muitas vezes isso? Aconteceu várias, mas sempre tem alguém, um paramédico, um outro médico, entendeu? Sempre tem, nunca precisei fazer nada, ainda bem. E quanto mais o tempo passa, mais fica longe de mim, né? Mas eu tinha uma intuição de que a minha vida ia dar uma virada e que eu até ia morar fora. Não me pergunta por quê, eu tinha esse sentimento que um dia ia acontecer. E aí aconteceu, eu falei, bom, vai ser um ano sabático, vou pensar na minha vida. Aí quando eu cheguei em Porto Rico, meus filhos eram criança ainda, mas iam pra escola, então eu tinha muito tempo livre e o primeiro é aquela sensação de você chega no lugar, ai, tô de férias. Depois você vai caindo na real. Tem a fase do luto, aí o que eu vou fazer?
alguma coisa eu vou fazer. Aí fui atrás, vou estudar História da Arte. Aí fui numa exposição, perguntei, tem um curso aqui que é de Interior Designer. História da Arte é uma das matérias, você pode se inscrever só para História da Arte. Liguei para lá, o que que tem? A teoria da decoração, cor, História da Arte, desenho. Eu falei, eu quero tudo. Apanhei com a aula de desenho, muito, mas na aula de decoração a professora disse, você estava na profissão errada. Eu falei, ok. Foi aí que começou a aparecer cor na minha vida, quer dizer, muito antes da consultoria, eu comecei a entender cor, combinação de cor, enxergar a cor, e a História da Arte me abriu o mundo, né? Isso foi em Porto Rico. Mas eu vi que, assim, aprendi muito, mas ainda não era aquilo, até que eu descobri consultoria de imagem com as oficinas de estilo. Você lembra? Oficinas de estilo, Oficinas de estilo. Elas tinham um blog, eram 2 consultoras e foram, assim, pioneiras de blog de moda no Brasil. E eu morava em Singapura e eu falei, gente, como é que faz para trabalhar com isso? Ela falou, procura a Ilana Berenholk. Mandei mensagem 9 meses antes de eu ir pro Brasil. Ela falou, vai ter um curso em julho. Eu não abri ainda. Qual é a melhor semana para você? Eu falei, é essa. Aí ela abriu, eu fui, fiz, voltei e comecei a atender. Você começou a atender em Singapura? Em Singapura. Entendi. Mas o curso que você fez foi no Brasil? Foi no Brasil quando eu tava de férias, o primeiro. Depois eu fiz FIT. Tá, entendi. Vamos chegar lá. Eu queria, durante essa tua etapa em Singapura, eu achei interessante que você fez trabalho voluntário lá, certo? Fiz um trabalho voluntário que eu descobri por causa da escola das crianças, a escola americana. Me falaram, aqui tem um voluntariado para uma ONG que ajuda o Camboja. Aí eu fui. Na verdade, assim, muito resumidamente, essa ONG ajuda famílias, é um trabalho assim gigante, famílias no Camboja, eles entram nesse programa, então eles vão ganhar uma casa, eles vão ganhar um poço para água, eles vão ganhar animais para criar, mas eles têm que dar de volta. Então, assim, tem o trabalho que eles têm que fazer, eles têm que entrar no programa, tudo para criar responsabilidade. E, assim, no que tocava a mim era a venda dos produtos feitos de seda pelas mulheres, são feitos em casa, tá? Muitas vezes as mulheres é que sustentam a casa, tá? E o que acontece com o artesão no mundo inteiro, e eu vi isso no México também quando eu morei lá, o artesão, ele faz e ele tende a fazer o que todo mundo está fazendo porque ele acha que é o mais fácil para ele, é o que vai vender e, na verdade, precisa de uma direção. O artesão que é super habilidoso, ele precisa de um certo guia, olha, isso vai vender, isso não vai vender. Eu vi isso lá no México. Elas gostavam de fazer aqueles bordados daqueles rios maravilhosos com poliéster, mas a pessoa que compra não gosta do poliéster em cima daquele tecido. Ela quer de algodão, e de algodão demora mais a fazer. Então tem que ter uma orientação. E com essa orientação, nossa, os produtos delas eram uma coisa. E a gente trabalhava com venda em Singapura, aquele monte de expatriado lá. Chegava aquele produto, elas faziam de tudo, de scarf, de acessórios, bolsas, até roupa de cama, tudo de seda, um acabamento maravilhoso, tudo com muita orientação. A gente vendia em 2 dias de feira $60 mil, era uma coisa assim gigante. Nossa. E eu pedia para me botar nos scarves, porque eu ajudava a mulherada a comprar. Então, assim, basicamente era esse meu trabalho. Eu queria muito ter ido para uma construção de casa, mas não consegui, não bati a data. O meu filho foi, mas não com a mesma ONG, ele foi com Habitats for Humanity. Eles construíram uma daquelas casinhas típicas do Camboja, que é assim, tirar a pessoa que mora na floresta, literalmente, com uma rede ligando uma árvore à outra, né? E assim, a história do Camboja é muito triste, é muito recente tudo que eles passaram. Você sente uma energia muito pesada quando vai lá. O país é lindo, mas é tudo muito difícil ainda. Então foi muito gratificante trabalhar ajudar, né? Esse pedacinho de... Claro, e já teve uma super conexão com a moda e com o personal styling. Sim, momento, exatamente. Né? E foi muito daí que eu tive o clique, né? Que foi nessa época que eu fui fazer o curso e eu falei, não, acho que eu posso trabalhar com isso. E foi legal, Mariana, que eu cheguei lá,
A professora deu uma bibliografia gigante de livros. A maioria eu já tinha lido. Nossa, Porque eu gostava, preparada. eu tinha interesse, entendeu? Eu assinava tudo quanto é revista, eu ia pra Kinokuniya em Singapura e comprava tudo quanto é revista. Tanto é que era assim, quando meu marido já sabe, quando a gente vai viajar, eu digo, ó, cadê o tempo que eu vou à loja? Eu preciso conhecer na Austrália uma loja chamada Zimmermann, vende biquíni. Uma lojinha deste tamaninho, com biquíni, saída de praia. Eu adorei, porque o biquíni era maiorzinho, né? A australiana usa um biquíni maior, no Brasil tava tudo muito pequeno naquela época. E a Zimmermann é o que é hoje. Eu já conhecia a Zimmermann desde que ela conhecia. Porque eu tinha Olha só esse interesse, olhar, né? curiosidade. Entendeu? Isso era uma coisa minha. Entende? É assim, quando a loja abre em Nova York, ótimo, porque eu posso levar minhas alunas, porque eu posso ir, mas é porque eu já conheço a marca, porque eu pesquiso muito, eu não posso esperar a loja abrir aqui para conhecer uma marca, né? Mas isso é uma coisa minha, eu acho assim que isso veio adiante. Então, assim, de certa maneira, eu acho que encaixa com o que você está falando. Com certeza. Isso até me lembrou uma frase da Diana Vreeland, que ela é a editora de moda, né? Como se fala, ela não é uma das melhores, ela é a editora de moda, uma das mais conhecidas. E ela fala que the eye has to travel, que é o olhar tem que viajar, né? Então acho que a tua história, o teu olhar já viajou tanto geograficamente, né? Que você já morou em 5 países diferentes, mas também por ter essa curiosidade de já pesquisar antes, viajar através dos livros, através da internet, de várias formas, né? Muito, muito legal. E eu achei muito interessante também essa questão, essa tua relação com o voluntariado, porque eu comecei a ouvir mais da importância do voluntariado quando eu me mudei para o Canadá. Quando eu fui para lá, falavam do quanto é importante isso para o currículo, para conhecer pessoas novas. No teu caso, foi importante para te dar esse clique de fazer a transição de carreira, né? E eu cheguei até a fazer alguns voluntariados lá também, alguns deles relacionados à moda. Um foi com a Dress for Success, que é uma ONG gigantesca, né? Que tem aí também, né? Já entrevistei uma pessoa que trabalhou na Dress for Success aí de Nova York, no escritório, e que é uma ONG que ajuda mulheres a não só se vestirem de uma forma adequada para a entrevista que ela quer fazer de emprego, mas também dá treinamento para as mulheres. Então, uma ONG muito legal. Eu fui com a empresa que eu trabalhava, porque eles davam alguns dias pagos por ano pra gente fazer voluntariado. E aí eu entrei em contato com a Dress for Success e foi super legal. A gente ajudou a separar as roupas que são recebidas de doação, ver o que era legal, o que não era. Então, eu acho voluntariado, assim, você só vai ganhar. Não tem o que perder com o voluntariado. Super indico para quem tá ouvindo aqui e quiser começar a sua trajetória fora, para todos os sentidos, para conhecer pessoas novas, para adicionar valor ao teu currículo, muito legal. Agora vamos falar um pouquinho então sobre a tua mudança para Nova York. E você me falou ali que você estudou personal styling no Brasil e também na FIT, então eu queria saber um pouco mais sobre esse teu caminho aí nos Estados Unidos. Mas para a gente começar com uma pergunta mais prática, se você estivesse começando hoje, qual o caminho que você tomaria de estudos para se tornar uma personal stylist, uma consultora de estilo? Você teria começado já na FIT ou teria começado a ler livros como você começou? Como que você daria essa sugestão para quem está ouvindo aqui agora? A minha sugestão é que você sempre esteja aberto para o mundo, né? E que olhe tudo. O nosso olhar, ele não é treinado só entrando em loja. Marrom tá na moda. Não é isso. O nosso olhar tem que ser muito maior do que isso, tá? Desde eu aqui sentada na minha janela, olhando, ainda tem umas folhazinhas de outono, daqui a pouco não vai ter mais nada. A mudança, desde a mudança da natureza, as cores, o pôr do sol que muda no inverno, até entrar num museu e entender por que estão fazendo essa exposição agora, com o que eu posso conectar e como é que eu relaciono isso com a moda, com o que está acontecendo, a tudo. É abrir o olhar, tá? E viajar, assim,
eu falo para as minhas mentoradas, viajar nunca é mais o mesmo. E entrar num mall, num shopping, né? Nunca é mais o mesmo. Porque você sempre vai ter uma intenção por trás, que é você tá sempre com as suas antenas ligadas, né? Então, eu acho assim, talvez eu tivesse começado antes, ainda em Porto Rico, mas por outro lado, eu fiz 2 anos de história da moda e isso, para mim, foi muito bom. Então, Foi a aconteceu. base, né? Exatamente, aconteceu dessa maneira. E o FIT foi assim, quando eu cheguei aqui, você sabe, toda mudança de país é assim, você meio zera, né? Então você tem que começar de novo a construir relacionamentos, a ver o que que você vai fazer, a então, eu conheci a Silvia, ela falou, eu fiz FIT, vai pro FIT. E eu me lembro que quando eu conheci ela, ela me entregou aquele caderninho do FIT, de Continuing Education, que são cursos, vamos dizer assim, profissionalizantes, né? E aí eu falei, eu não vou fazer isso. Imagina, eu tô aqui em Nova York, eu vou perder essa oportunidade, uma faculdade como o FIT abre as portas para mim, fui lá e me inscrevi. Em termos assim de curso, eu acho que a minha grande base de consultoria foi no Brasil, com o curso que eu fiz, mas o FIT, por outro lado, você tem uma aula dentro do prédio do museu. O professor mostra roupa de anos e anos atrás, um Balenciaga, do tempo do Balenciaga, Chanel e todo aquele cuidado e outras aulas também que você tem que fazer para fechar o currículo e várias outras extras que eu fazia. Eu demorei um tempão para terminar porque eu adorava as aulas extras, eram as melhores. Então eu fiz. Não, total. Eu acho que isso é o maior valor, é a coisa que eu tô mais tentando extrair aqui desse mestrado que eu tô fazendo, e eu tenho falado isso com as minhas colegas de trabalho, que são colegas de classe, que são mais novas do que eu, que às vezes não querem participar de um evento que é muito interessante, porque elas querem ficar estudando 3 horas a mais para um curso que elas já tinham estudado, ou sei lá, querem ir para um outro tipo de evento que eu acho que não vai agregar tanto em ampliar a rede de contatos dela e ampliar a visão dela sobre o mundo, né? Então, eu tenho tentado muito usar de todos os recursos da universidade que não são só somente o que eles planejaram no curso, as aulas padrão, mas realmente visitar os museus, como você teve a oportunidade de fazer no FIT, ir nas palestras que são extra, aplicar para uma bolsa aqui, um projeto ali, então tenho usado muito desses recursos extra da universidade. Exatamente. E aí o FIT, ele me deu... eu vi como as pessoas trabalhavam aqui, eu comecei a ver e eu vi que eu precisava adaptar o que eu aprendi no Brasil. O que eu acho também que tem mudado no Brasil, né? Mas toda maneira de fazer a consultoria com começo, meio e fim. E eu na aula descobri que cada um fazia de uma maneira e que existiam outras maneiras. Hoje em dia se fala muito isso no Brasil também, mas lá atrás, há 16 anos, não tanto, entende? Então, eu Por comecei exemplo, como que era, assim, como que teve essa mudança desde que você estudou e quando você foi trabalhar no FIT? Consegue dar alguns exemplos de Sim, como que cada um fazia do seu jeito? sim, a pessoa te procurava para uma consultoria, você seguia aquele padrão, você fazia coloração, análise de estilo, aí vai para o guarda-roupa, aí vai para compras, etc. Às vezes a pessoa quer só coloração, às vezes a pessoa quer o guarda-roupa, mas ela não quer coloração, ela não está interessada. Às vezes ela só precisa de ajuda para fazer uma mala. Às vezes ela te procura porque precisa de ajuda para comprar uma roupa para um casamento e que ela está com dificuldade de achar sozinha. Então, eu vi que aqui não funcionaria eu apresentar um produto com começo, meio e fim longo. Porque, obviamente, todo mundo é ocupado, tem muitas coisas para fazer, só que aqui a gente conta com menos ajuda em casa. Então, quem tem filho, eu só consigo atender durante um período, ou vou fazer online, assim mesmo. Ela não pode ter filho em casa. E quando o filho chega, é ela que toma conta. Então não tem essa de fechar a porta do quarto, vamos experimentar a roupa até 10 horas da noite. Não existe isso. Então, por conta disso, tudo tem que ser muito direcionado e com muita entrega e ser mais prática. O que pra mim tá ok.
Eu acho que a gente tem que ser prática e resolver o problema da cliente, porque na verdade nós somos resolvedores de problema. Com certeza. E depois de 15 anos, imagino que você tenha mudado completamente o teu conceito de o que é ser prático e não, né? Pelo menos para mim foi assim. Eu acho que cada vez mais, morando mais em países nórdicos, eu vou me tornando mais prática e mudando um pouco do meu conceito de praticidade, né? De quando eu só tinha uma experiência brasileira, né? E você me contou ali que no início você trabalhava mais com brasileiras. Certo. E hoje em dia eu percebi que o teu perfil do Instagram e todo o teu site, todas as tuas plataformas são em inglês. Hoje em dia você atende mais pessoas de outros países, dos Estados Unidos e que não são brasileiras? Como que é o teu mix de clientes? Ok. Então, eu senti por volta de 2018 começou a vir essa ideia para mim que eu teria que mudar a minha comunicação. É muito complicado você ter um site bilíngue e conversar com duas clientes ideais completamente diferentes. Eu tinha duas clientes ideais, a cliente final de consultoria e a cliente que estava interessada em produtos educacionais que eu tinha com a Silvia. Elas não são a mesma, né? Fora que, mesmo que você atenda uma cliente na sua língua mãe, no caso, brasileira, e aí ela gostou do seu trabalho e ela quer indicar você para colega dela que trabalha na mesa do lado e que tá louca para procurar alguém para ajudar ela. Qual é a primeira certeza que essa pessoa precisa ter? Que o que ela vai falar você vai entender e o que você falar ela vai entender. Ela não quer saber se seu sotaque é lindo, ela quer saber se vai existir uma comunicação. Então, no que você não estabelece essa comunicação na língua e acalma ela, ou diz, eu sei falar o que eu penso, ela não vai sentir a vontade de te contratar. Então, isso começou a vir na minha cabeça. E se, né? E não adianta a gente ficar falando em português e colocar a legenda em inglês, porque, né? Você não vai se comunicar com um desses translators, né? Você vai ter que conversar com a pessoa. É um momento, eu digo, principalmente se você tá no guarda-roupa da pessoa, é um momento muito íntimo. A pessoa que abre o guarda-roupa, ela mostra intimidade. É a roupa que ela comprou e estava apertada, é o que ela ganhou do ex-namorado, é o relacionamento, é o que ela ganhou da mãe que não tá mais aqui. São histórias, né, que você tem que lidar e a pessoa tem que estar à vontade com você. E a língua, né, faz parte disso. Então, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, não, acho que eu preciso de um website aqui. Conversei com pessoas até que eu realmente fiz. No que eu fiz, meu SEO é bem trabalhado, então aí começou a mudar. Eu continuo atendendo brasileira, mas eu atendo muito mais não brasileiras. E não brasileiras eu digo qualquer coisa, que é uma das coisas legais de estar em Nova York. Eu tenho cliente asiática, da Índia, do Paquistão, da China, da América Latina toda, de tudo quanto é estado. Então, é uma diversidade de tudo, de costumes, de tudo. E assim, para mim, isso é muito confortável, porque se uma pessoa diz que ela tem 3 casamentos e é da Índia, eu sei o que ela precisa usar. Eu sei quais são as cores que ela não vai usar. Eu sei quais são as cores que ela talvez precise usar, né? Se ela vai viajar a trabalho para o Japão na primavera, eu sei o que as pessoas não usam tanto no Japão na primavera, né? Então, isso tem um pouco da minha bagagem. Então, eu já tive cliente que me disse, eu contratei você porque você gosta de viajar, porque você tem experiência, né? Porque as pessoas perguntam, você já fez análise de coloração de uma asiática? Muitas. Com certeza. Muitas. Da onde? Filipinas, Japão, tudo. Nossa, então, eu amo isso. Essa diversidade é muito legal e eu senti essa vontade. Não é assim, eu quero atender a americana. Não, eu quero atender todo mundo que sinta que eu sou a pessoa ideal para trabalhar com elas. E que a gente faça essa ligação boa. Se ela é brasileira, ótimo, vou falar em português, falo mais ainda.
Mas ela pode ser de qualquer lugar, não necessariamente americana. Ela precisa de ajuda e ela não vai se importar com o meu sotaque, com meus errinhos de gramática, porque quando você tá naquela coisa de criativa, sai um monte de coisa errada, mas tudo bem. Se ela me entender, tá ok. Isso pra mim é o mais importante. E se ela preferir uma americana que fala o inglês perfeito, também tá tudo bem, gente. Ela vai conseguir outra consultora, tem várias aqui que poderiam trabalhar com ela, né? Então, assim, você entender o que é importante para você, que no meu caso é diversidade. Para mim isso é muito importante. É o que traz o trabalho, deixa o trabalho muito mais interessante, muito mais rico. E assim, eu digo que sempre, eu falo isso para minhas mentoradas, você pode ler o que for, mas quem vai te ensinar mais é cliente. Como professora também, eu sempre ouvia isso dos professores, meus professores falando, vocês é que me ensinam, eu aprendo muito com vocês. E hoje em dia eu falo isso para as minhas alunas do Fashion Vocab Talks. Nossa, eu aprendo estudando para as aulas e também aprendo com elas, né? É muito legal. E, inclusive, esses dias, uma das aulas do mestrado me lembrou de algo que você está falando agora, dos casamentos, por exemplo, das cores que se usam no casamento. Na Ásia são diferentes das cores que se usam no casamento do ocidental, né? E aí a professora perguntou na aula se era ok usar vestido vermelho como convidado para um casamento. E aí, na minha sala tem pessoas do mundo inteiro. E aí a galera começou a falar das diferenças, né? No meu país tá tudo certo, pode usar, não tem problema. E aí outras pessoas levantaram a mão falando, no meu país significa riqueza e é a noiva que usa vermelho. E em outro país a pessoa falou, não, na realidade usar vermelho significa que você é amante do marido. Daí a gente ficava, meu Deus do céu, como é importante saber, né, dessas diferenças culturais, e fiquei pensando no quão desafiador torna o trabalho de uma personal stylist que trabalha numa cidade cosmopolita diversa como Nova York, né? Você tem que pesquisar muito e saber, ter essa bagagem, então eu acho que realmente é um diferencial muito grande de você por ter esse interesse na diversidade, né? Comparado com uma outra personal stylist que não tem tanto experiência, tanta vivência, tanto interesse nesse assunto. Muito legal. E assim, o que a gente não sabe, a gente pergunta e vai pesquisar. A gente não tem que saber tudo. Pelo menos você tem esse conforto de estar desconfortável e aprender sobre culturas novas, né? Muito legal. Eu queria conversar também contigo sobre o New York Fashion Tour, né? Eu sempre tive vontade de morar por pelo menos um tempo em Nova York, porque como a gente falou, né, é uma cidade que eu considero, na minha opinião, a mais cosmopolita do mundo. É uma das capitais da moda. Então, eu, no ano passado, tirei um mês. Foi ano passado? Foi ano passado, tirei um mês para ficar em Nova York. Estudei na FIT um curso de design 3D para designers, não, impressão 3D para designers, para ter um gostinho do que é viver em Nova York, mas eu não cheguei a ir para o New York Fashion Week. E eu sempre me arrependo que na época de faculdade eu não aproveitei mais essas oportunidades de trabalhar no backstage do São Paulo Fashion Week, por exemplo, porque na minha época era um pouco mais difícil de acessar as empresas e de entender como conseguir um convite, mas se eu pudesse mudar uma coisa nessa minha época de estudante da moda lá do início, era trabalhar mais no backstage, né? Então, quando eu vi essa oportunidade que vocês criaram através do New York Fashion Week, eu pensei, nossa, é perfeito, porque com esse programa eu iria, além de trabalhar no backstage de uma marca que eu admiro, eu também iria praticar o inglês. Porque quando eu comecei a viajar internacionalmente, eu sempre evitava pensar em países que falassem português, que é Portugal, digamos, né? E eu sempre tentava ir para países que falassem inglês para praticar mais. Acabou que quando eu visitei Portugal, eu achei o máximo e falei, nossa,
Deveria ter vindo antes. Mas, enfim, eu acho que o New York Fashion Week, New York Fashion Tour, ele é a combinação perfeita de coisas que eu gostaria de ter oportunidade quando eu era estudante, né? Como que surgiu a ideia desse projeto? E eu até conversei um pouco com a Silvia numa live sobre esse assunto, mas conta um pouquinho da tua história. Como que tu conheceu a Silvia? Como que foi esse início de tudo? Então, a pessoa com quem eu fiz o primeiro curso de consultoria de imagem, Ilana Berenholk, já conhecia a Silvia e ela disse: você tá mudando para Nova York? Né? Que eu falei para ela: tô indo embora de Singapura, tô indo para Nova York. Vou te colocar em contato com uma pessoa, com a Silvia Sigliano. E aí nós marcamos o encontro, a Silvia falou do FIT, eu peguei lá o livrinho e falei: eu vou me atirar nisso. E aí eu falei: Silvia, o que você acha da gente começar a fazer um blog juntas? E aí a gente começou a fazer o blog, e aí fizemos alguns projetos juntas aqui, e a Silvia resolveu voltar para o Brasil, tá? E aí as pessoas ficavam muito para ela: e aí, como foi morar em Nova York? Sou louca para ir morar um tempo. Sou louca para fazer um curso. Como é que é fazer um curso no FIT? Mas na verdade, você sabe, o curso do FIT ele é feito muito para pessoas daqui. O FIT é uma faculdade pública, certo? Então, por exemplo, eles colocam a aula toda terça-feira durante 5 semanas. No verão, eles fazem, às vezes, 3 dias seguidos para privilegiar pessoas que vêm para o verão. Mas durante o ano é pensado na pessoa que mora aqui e que não vai ter disponibilidade para ir todo dia. Para ela é melhor uma vez por semana, por exemplo. Então fica complicado vir, né? Quem é que pode largar tudo, né, e vir para cá ficar um bom tempo? Em alguns momentos da vida, para algumas pessoas é possível, mas para a maioria das pessoas é muito complicado, né? Então começaram a perguntar para a Silvia: e aí, como é que é? Como é que é? Eu adoraria, né? E aí a gente parou para pensar: vamos fazer alguma coisa em Nova York, mostrar Nova York de local, né, para uma pessoa que tem interesse em moda, durante poucos dias, fazer isso viável economicamente, viável em questão de tempo e tudo. E daí surgiu o New York Fashion Tour, né? A gente já fazia backstage por causa do FIT, né? Então já tinha experiência do backstage. E a gente sabe que você assiste um desfile, você chega lá, claro, tem foto, tem celebrity, tem, né, você senta lá, o desfile passa em literalmente 10 minutos, né? Você vê, é legal assistir? Claro que é. Mas você no backstage é outra história, né? E a gente sempre tem curiosidade de ver por trás das cortinas, né? O behind the scenes, né? Você tá sentada aqui no teatro, você vê, entra a orquestra e os atores, mas será que... Eu sempre me perguntei, quantas pessoas tem lá atrás? A que cuida do guarda-roupa, a que cuida da luz, da música, do lanche, é muita gente, da maquiagem, dependendo da peça, né? E a mesma coisa acontece com o desfile. As pessoas não têm ideia da multidão que tem lá atrás para fazer um desfile acontecer. Sem falar no trabalho de meses de criação, de execução das roupas. Aí vem o trabalho da stylist, que é a pessoa que define, no caso, fashion stylist, que é diferente da personal stylist, que é o que cuida da pessoa, porque esse é um termo mais usado aqui que image consulting, a gente pode falar sobre isso. Mas enfim, a stylist, ela vai definir como que aquela roupa vai aparecer na runway ou passarela, né? E como que aquele look vai ser montado. Aquele look que muita gente fala: isso aí não dá para usar. Mas é porque o desfile, gente, em inglês ele chama fashion show, porque ele é um show, ele vai mostrar um conceito. A ideia não é que você se veja saindo daquele jeito. Por isso que as pessoas da moda, elas vão traduzir como é que isso vai chegar nas lojas e como é que a gente vai usar, né? Mas aquilo ali é um show, né? Eu tava vendo... E o americano faz show para várias coisas, né? Faz show nos pra esportes. Você vai assistir um jogo de basquete, um jogo de futebol americano, o Super Bowl é um exemplo, né? Exatamente. É sempre um show. É um show. Então, aquilo para acontecer, ele tem todo um trabalho por trás, né? Então, a gente colocou isso no New York Fashion Tour, porque assim, você tem aula teórica e você vai para as ruas para fazer o trabalho em relação ao que é falado na sala de aula.
E também o backstage é como se fosse um estágio. Então a gente colocou em uma semana teoria e prática. Não, isso é muito legal. 5 dias. Para aprender primeiro, né, para realmente aprender a teoria e depois, logo em seguida, já validar e entender na prática, né? Exatamente. E a gente colocou 5 dias por quê? Porque cabe em 5 dias. Eu poderia fazer em 10 dias? Poderia fazer em 2 semanas? Poderia. Mas economicamente, em questão de tempo, ficaria inviável para a maioria das pessoas. Então, 5 dias cabe numa viagem de uma semana. Né? Você chega e aquilo ali, a gente ouve mais é assim, eu já conhecia Nova York, mas agora é outra história. Ou eu não conhecia e foi a melhor maneira de acontecer. E assim, eu falo, não é um curso que a gente vai mostrar luxo, a gente vai mostrar Nova York, com suas belezuras e feiuras, porque Nova York tem tudo. Se é um lugar de verdade e que eu digo que, sabe, como é que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é Nova York, não tem outro, entendeu? Porque assim, o que eu vivi em Nova York na pandemia era as lojas fechando, tudo vazio, não tinha lugar para tomar café. E eu falei, gente, isso aqui vai levantar de novo? Né? Então, não tinha como imaginar, difícil imaginar nessa época. Exatamente, exatamente. E muitas coisas novas. Eu faço vamos dizer assim, o roteiro do tour de lojas. Desde 2015, nunca o roteiro foi o mesmo. Nunca. Eu sempre troco alguma coisa. Não me pergunto o que vai acontecer em fevereiro, porque eu ainda não sei. Às vezes eu penso, talvez seja igual a setembro. Mas até fevereiro, tem muito tempo. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei. Eu chutaria, você não me falou nada sobre isso, mas eu chutaria que a Jaquemus estaria no roteiro. É possível. Não é mesmo? É possível. Eu sempre busco, assim, lojas relevantes no momento por alguma razão. Perfeito. Às vezes eu fico muito na dúvida. Será que eu levo naquela? E aí eu levo, porque é uma marca mais, como é que eu vou dizer? Não é tão fashion, mas aí as alunas gostam porque elas entenderam. Ou então eu levo numa que elas dizem, um pouco sem graça. Eu falei assim, mas essa marca é importante no momento. E aí no dia seguinte, acaba o curso, sai uma reportagem do New York Times. Aí, como, por olha exemplo, só. as marcas escandinavas, algumas, para a brasileira, ela olha e fala, nossa, isso é sem graça, é muito preta, muito bege, é muito... Mas assim, você tem que entender da onde que você acha que saiu o Quiet Luxury, a ideia. Isso não é da agora. Isso é de anos que a gente vê determinadas coisas baixando e outras aumentando, entendeu? Então, por que essa marca tá vendendo e essa marca tá vendendo? Então, algumas coisas encaixa logo, outras eu acho que não. Mas é assim, é o que eu falo, gente, vocês não saíram do Brasil para ver tudo igual que vocês veem lá. Exatamente. Não. Então, com certeza. Né? Não tem... É diferente. Eu fui até descobrir agora aqui no mestrado que o Quiet Luxury pode até ser um efeito de muitas centenas de anos atrás, quando existiam as leis suntuárias, que eram criadas pela realeza para diferenciar as pessoas de classes mais baixas e fazerem com que elas não pudessem usar elementos de roupas mais extravagantes do que a realeza. Por exemplo, tinha um limite de botões que as pessoas de classes mais baixas poderiam usar nas roupas, né? Então, tem como estudar um pouco mais a fundo esse tema aí. E eu acho muito legal que, do mesmo jeito como você falou que as brasileiras vão para Nova York e não precisam só ver o que elas estavam esperando, mas podem abrir o olhar para ver coisas diferentes, o motivo pelo qual a gerente do meu curso de mestrado, escolhe pessoas de países diferentes é para trazerem olhares diferentes para a Escandinávia também, né? E eu estava conversando com umas amigas suecas sobre o mercado de aluguel de roupas casuais aqui. E elas comentaram que é um assunto muito em pauta aqui na Suécia, esse aluguel de roupas, certo? E aí elas falaram que muitas empresas estão tentando fazer e não estão tendo sucesso.
E aí eu mostrei para elas o perfil da Não Tenho Roupa, que é uma empresa lá de Florianópolis. Agora eles têm em São Paulo também. Já entrevistei a Vicky, uma das fundadoras da Não Tenho Roupa. E eu falei que elas têm sucesso, elas têm lucro desde o início da empresa e mostrei o sucesso nas redes sociais da Não Tenho Roupa. E aí elas olharam e, nossa, essa comunicação delas é bem chamativa, né? Muito diferente do que elas estão acostumadas com o olhar escandinavo. E aí eu falei, é assim que tá dando certo. Elas estão vendendo um lifestyle, além de só vender o aluguel de roupa, né? Elas estão vendendo ali a cultura pop, o entretenimento. Então, eu acho que é uma coisa para eles absorverem também de quem vem de fora. Exatamente. Você sabe que no New York Fashion Tour eu dou uma aula sobre calendário da moda para ajudar elas entenderem quando tem os desfiles, quando que chega nas lojas, mais ou menos quando vai para liquidação, porque é muita coleção, né? E vamos dizer de que maneira impacta o Brasil, no caso. E eu também falo sobre marcas e lojas, o que está, vamos dizer assim, importante no momento. E quando a gente fala de tendência de comportamento, eu coloquei nesse último New York Fashion Tour, eu falei, Silvia, eu preciso falar de aluguel. E da onde está vindo isso? É de cliente. E você falou tudo. Aluguel de roupa é lifestyle. É isso. Essa é a resposta. E eu falei para elas. Não é o aluguel de roupa, ok, eu tenho um casamento e não faz sentido, é muito formal, eu vou precisar de uma roupa muito que eu nunca uso. Então não faz sentido para mim comprar, eu vou alugar. Tá, isso sempre existiu, ok? Exato. E hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas, vai acontecer mais. Mas é a roupa casual, a roupa do dia a dia. E aí uma cliente me falou, primeira fala você fica assim. Quando a segunda fala, você já... E quando a terceira falou, eu falei, Silvia, eu vou botar isso na aula. Por quê? Porque tá vindo pra mim. Então, é a menina jovem que mora em Manhattan, tem um armário pequeno e ela sai muito, ela viaja muito. Ela Redes tem sociais, tira foto, né? situações de trabalho sociais. Ela aluga. Então, ela vai lá, tem várias opções, ela aluga, ela pega a roupa e ela devolve sem precisar lavar. Lembra que aqui nós não temos ajuda. Então, é o vestido que precisa de dry clean, né, de lavanderia, eles cuidam. É a calça jeans que só precisa ir pra máquina, eles cuidam, tá? Aí, essa menina, eu entendo, é uma geração mais nova, eu entendo. Mas aí eu comecei a pegar a cliente que mora numa casa, no subúrbio, uma casa grande, ela tem um closet grande, e ela me falou, eu só faço laundry, quer dizer, eu só lavo roupa a cada 15 dias, só roupa de ginástica. E aí, o resto ela aluga? Tudo! Uau! Aí eu ouvi de outra pessoa, uma que eu fiz cor, ela disse, eu alugo pra tudo. E ela falou, eu tô pra ser pedida em casamento. Aí eu dei a cartela pra ela, passou uma semana, eu mandei lá um recap que eu mando com as informações, ela me mandou a foto, olha só, eu sabia, eu senti que ele ia me pedir, aí ela lá com o suéter, olha só, aluguei esse suéter, mostrando o anel. Mas o ponto ela disse, eu alugo. É lifestyle. A pessoa não tem o desejo de ter. Ela quer tá bem e aquele método funciona para ela. Entende? É lifestyle. É muito interessante ouvir isso de ti, que tem essa visão do mercado norte-americano, porque por muito tempo o que se fala muito é que o americano tem essa relação mais forte com o consumismo, né? Mas essa é uma forma, alugar é uma forma de prolongar um pouco mais o ciclo da roupa e ajudar a ter uma moda circular um pouco mais saudável, né? Então, muito interessante saber que isso também está crescendo nos Estados Unidos, essa preocupação, não só, na realidade eu digo que a primeira preocupação do estilo, e a sustentabilidade vem como resultado disso. Então, por isso que eu falo que as marcas têm que se preocupar em vender esse lifestyle e depois a sustentabilidade veio junto, porque se falar primeiro sustentabilidade, pode ser que as pessoas não entendam muito qual a mensagem que a marca quer passar, né? Exatamente, porque o que aconteceu aqui, isso estava subindo muito antes da pandemia. Até Ann Taylor,
que é uma loja, vamos dizer assim, bem clássica, bem, né? Ela começou a alugar roupa, vários, mas com a pandemia, isso caiu. Sim. Né? As que alugavam para evento, não alugavam mais, porque não tinha mais evento, então isso deu uma parada. Mas agora eu tô sentindo esse retomar. Mas assim, basicamente, na minha opinião, além de ser lifestyle, você vai trabalhar a sustentabilidade do jeito que é melhor para você. Por exemplo, eu adoro abrir meu armário e misturar minhas roupas e inventar coisa diferente. Eu não tenho essa necessidade de usar uma roupa hoje que daqui a um mês eu não vou ter mais, porque aí eu vou ter outra, entendeu? Esse suéter que eu comprei muito antes da pandemia. Sei lá, pode ter sido 2016, 2017, não me lembro. Eu tenho tudo anotado no computador, que eu gosto de... Às vezes eu Gosto de esqueço. metodologias. Mas é antigo. Desde o tempo que eu morava no México. Eu tenho. Tudo Como anotado. fala, você gosta de comprar no seu próprio armário, né? Eu gosto de comprar no meu próprio uma armário. Essa é a diversão. O que eu vou usar hoje? Eu vou pegar aquele suéter que eu adoro e que eu tenho há muito tempo. Então eu não consigo me ver alugando, talvez para um evento ou para alguma coisa muito especial. Mas a gente tem que ficar de olho que esse mercado das pessoas que não querem ter um carro e preferem usar Uber, elas não querem ter uma bolsa, elas preferem alugar e daqui a um mês elas querem uma bolsa diferente. Isso existe. É uma outra maneira de ser sustentável? Talvez. Vamos pensar, vamos ver como é que isso vai evoluir. Falando de uma maneira econômica, só pra gente fechar, para quem quiser saber mais sobre sustentabilidade, tem uma fundação chamada Ellen MacArthur Foundation. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do episódio. E todo ano essa fundação gera um reporte de tendências relacionadas à sustentabilidade. E dos dados que eles trouxeram foi que existe um grande crescimento para o mercado de aluguel, de revenda e de também refazer peças de upcycling, que o resultado financeiro, econômico desse mercado é de 700 bilhões de dólares. Então, para quem está aí começando a trajetória na moda ou quer dar uma mudança na carreira, pensar um pouco mais nesse mercado, porque também tem muito valor econômico nele, né? E para quem quiser conversar sobre temas como esse e muitos outros, eu vou deixar o link na descrição do curso da Márcia e da Silvia, que é o New York Fashion Tour. E o próximo vai acontecer em fevereiro, certo, Márcia? 6 de fevereiro, 6 a 10 de fevereiro, que é quando acontece a próxima New York Fashion Week. Sempre é durante a semana de moda. Perfeito. E o que tu diria que são os benefícios de visitar o New York Fashion Week em fevereiro e em setembro? Eu acho que o primeiro é que Nova York é mais barato em fevereiro, tá? Então, assim, se você tá com um orçamento mais justo, e a gente sabe, Nova York tá cara, a gente espera que, vamos dizer assim, depois da pandemia, as coisas tiveram que trazer uma certa compensação, várias, vamos dizer assim, arrecadação de impostos, etc. Ficou tudo muito prejudicado durante esses anos. Enfim, fevereiro sempre foi mais em conta do que setembro. Então, se você vem em fevereiro, eu acho que para começar o hotel é mais barato. E a gente precisa contar com o hotel aqui, porque Airbnb aqui só pode alugar quarto, não pode alugar o apartamento inteiro. Existe a extraoficial, aluguel, mas aí depende da pessoa ter disponibilidade, é um pouco mais complicado, tá? Então o hotel é muito mais barato, com certeza. Você vai experimentar o inverno, coisa que no Brasil a gente não tem, né? Pode até pegar uma nevezinha, já aconteceu da gente pegar muita neve indo para um desfile, e aí todo mundo, vai ser cancelado, coisa nenhuma, vamos entrar no metrô. Chegaram lá, elas ficaram impressionadas, as modelos já estavam maquiadas, já estava tudo pronto e a neve caindo na gente. Nada para, só 2 modelos que iam voar de Los Angeles, que acho que o Tommy Hilfiger tinha desfilado em Los Angeles, as modelos não conseguiram vir porque não tinha teto. Mas fora isso, consegue outra modelo e todo mundo saiu tudo direitinho na hora certa. A New York Fashion Week não para, só parou em 11 de setembro. Então, é assim, sabe? É importante ver isso também.
que as coisas acontecem, o metrô funciona Vida e a que gente segue. chega, né? Aliás, a gente anda de metrô, gente. É muito importante pra gente duas coisas. Primeiro, a pessoa que vir, ela vai vivenciar Nova York de verdade. A Nova York de verdade não é andar de salto alto, esticar a mão e o táxi para e chamar uma limo. Não, a New York de verdade é pegar metrô. E você vai ver que você vai andar de metrô com modelo, você vai andar de metrô com gente carregando bolsa de loja cara e com a pessoa que está indo trabalhar, tem de tudo, tá? Então a gente pega metrô. Outra coisa é que a gente não programa grandes almoços, jantares em restaurantes X, Y, Z, porque a gente sabe que a gente tem aluno vindo com orçamentos diferentes. Tem gente que vem e vai aproveitar para ir a vários lugares que quer. Tem gente que vem com um orçamento mais apertado e a gente super respeita isso. E eu sempre ensino, olha, o taco ali da esquina custa $10, é uma delícia. É mesmo. Eu vou lá. Shawarma, eu adoro shawarma. Né? Ou você vai no restaurante tal, você vai gastar mais um pouco. Eu explico como é que faz com a taxa, com a gorjeta que dá, tudo isso na reunião a gente explica. Então, fevereiro é mais barato. Você vai ver as coleções do próximo Fall Winter, que é o inverno, tá? Então, nós vamos trabalhar com roupas de outono e inverno, o que tem sua vantagem, porque a gente vê mais layers, mais camadas, a gente vê casacos, a gente vê botas, a gente vê esse tipo de roupa. E nas lojas, a gente vai começar a ver a primavera, a primeira, vamos dizer assim, entrega de primavera, que já está acontecendo no início de fevereiro, com todo o frio que está lá fora, tá? Em setembro, a gente vai ver coleção de primavera sendo desfilada, tá? Mas o que está nas lojas é outono mesmo. Então, para quem vem, precisa fazer pesquisa para a loja, uma coisa pode ser mais vantajosa que a outra, tá? Então, sempre a gente vai ver duas coisas diferentes. Ou o desfile de inverno e a coleção já está mais primaveril, ou o de primavera e está mais inverno. Setembro é mais caro o hotel, o clima é mais agradável para quem morre de medo de frio. Mas fevereiro tem essa vantagem, você vai viver uma coisa Claro. que talvez você... Quer dizer, você não vai viver no Brasil. Não, eu sou muito suspeita porque eu adoro frio. Adora não é à toa frio? que eu mudei pra Suécia aqui, né? Eu sou alien, eu falo isso. É engraçado pensar nisso, mas eu queria saber também sobre o nível de inglês. Vocês têm algum nível de inglês mínimo que vocês sugerem para quem vai fazer o New York Fashion Tour? E eu lembro que uma vez eu até entrevistei uma fashion stylist que mora em Nova York. E ela falou que nos primeiros desfiles ela não sabia como orientar a modelo em como se vestir, ela não sabia como falar para modelo, coloca o anel nesse dedo aqui, ó. Put the ring on your index finger. Ela não lembrava como é que se falava os dedos da mão. Então, ela teve uma certa dificuldade no início aí com o inglês. E como que é com as alunas de vocês? Vocês têm um nível de inglês mínimo que vocês sugerem? A gente fala para as pessoas na entrevista que é desejável um inglês básico para você poder aproveitar mais. Porque, por exemplo, se a gente entra numa loja e a pessoa mostra ou fala algumas coisas, por mais que a gente traduza depois, né? Não é a mesma coisa do que ouvir a própria pessoa falando. Você quer fazer perguntas. E no backstage, o que acontece é que o stylist passa e fala, olha, a bolsa tem que ser segurada na mão direita. E aí, o ideal é que você entenda, você não precisa responder com nada literário. Não, balança a cabeça que tá bom. Eles só precisam ter certeza que você está entendendo o que ele está falando. E não importa que a Carolina Herrera, que muita gente fala espanhol ali, hoje em dia já nem tanto, ou uma marca como fizemos muito Desigual, que se falava espanhol, fizemos várias vezes Lacoste, que eles falavam francês, a linguagem falada ali dentro é inglês. Tá? Mas ninguém espera que você entenda tudo. Gente, as modelos, elas são de tudo quanto é nacionalidade. Tudo que vocês podem imaginar. E muitas delas têm muita dificuldade com o inglês. Então é aquela comunicação básica, é desejável. O que a gente não pode ter é a turma inteira falando inglês ruim
porque aí a gente sempre tem várias que falam bem, algumas que só está enferrujado, precisa desenferrujar, e outras que realmente não tiveram oportunidade de estudar muito e estão precisando mais. A gente passa uma série de filmes e séries de televisão, por exemplo, The Project Runaway é uma maravilha. Mas parece que não está tão fácil de ver no Brasil, mas é ótimo, porque a linguagem corta isso, coloca isso para cima e eles apresentam em desfile depois, então tem muito a nossa linguagem, tá? Mas é uma oportunidade para destravar. Claro, é perfeito. Eu acho que você falou tudo. Tem muita gente que já estudou inglês no Brasil por vários anos, mas está enferrujado. E pelas minhas alunas, eu sempre percebo que o que mais faz diferença é ter a confiança em começar a falar, em se permitir errar. Tá tudo bem, tá todo mundo. Ainda mais em Nova York, uma cidade em que, como você falou, tem pessoas do mundo inteiro. Não tem problema, vai, né? Começa a dar o primeiro passo inicial ali para perder esse medo e conseguir essa confiança no falar. E tem alguns vocabulários-chave, algumas expressões-chave que você sugeriria para estudar antes? Olha, tudo relacionado ao vestir. Por exemplo, geralmente a stylist passa e fala: você entendeu o look? Olha, muito cuidado que essa blusa é muito delicada. Cuidado com esse zíper. A bota tem que ser amarrada assim, o cadastro vai para dentro. Que mais? Não se preocupa com o arranjo da cabeça, quem vai colocar é o cabeleireiro. Não se preocupa com tal coisa. Eles não dão nada pra gente fazer que é difícil. Nada. Tá. A gente tá ali para ajudar e todo look ele é revisto depois, sem problema nenhum, tá? Cuidado, se tiver amarrotado, tem que mandar para passar steamer, o vapor, né? Mas basicamente é isso, realmente, presta atenção que a modelo não sair correndo, porque às vezes ela acaba o desfile, gente, ela tira a roupa, ela vai correndo porque ela tem outro. E aí, para ela não sair carregando nada que seja parte do desfile. Por exemplo, um anel que às vezes até é joia. Mas mesmo que não seja, aquilo a marca vai precisar mostrar no showroom depois. Então ela tem que ter tudo, né? Isso aconteceu no episódio de Emily in Paris. Não sei se você assiste a série, mas eu lembro que no episódio... Tô atrasada. Uma das... faz algum tempo já, de outras temporadas, uma das celebridades usou uma das joias para um show, para um evento, e aí ela saiu com essa joia que era super rara. Eu não lembro agora qual episódio que era, mas deu um bafafá. A Emily teve que correr atrás e procurar modelo no hotel. Foi muito rolo, assim. Mas eu acho muito legal esses termos. E vamos fazer um post, então, pro Instagram para compartilhar algumas traduções em inglês para esses termos. E isso Então, para quem tá ótimo. ouvindo aí, para quem tá ouvindo, acesse o Instagram do Moda na Mochila ou do New York Fashion Tour para saber mais sobre esses termos durante o lançamento do podcast. Isso, ótimo. Muito bem. E para quem quiser treinar um pouco mais a confiança em começar a falar inglês e também aprender sobre moda ao mesmo tempo, convido vocês a clicarem no link da descrição para se inscrever na lista de espera para o Fashion Vocab Talks, que é o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila. Cada semana eu trago assuntos diferentes sobre moda para aprender moda sempre com contexto. E eu acho que o New York Fashion Tour é uma forma de aprender moda com contexto, porque quando eu vejo uma lista de palavras soltas e a tradução, eu não gravo muito bem. Mas se eu tento contextualizar aquilo, viver aquele vocabulário, eu gravo muito mais. Então, vai estar o link na descrição para vocês acessarem e se inscreverem na lista de espera. Márcia, quando eu mudei para o Canadá, eu lembro que eu só via os benefícios para mim nessa mudança, né? E aí, quando eu mudei aqui para a Suécia, eu tive que fazer cartas de reflexão para aplicar para o mestrado. E nessas cartas de reflexão eu tive que falar como que eu, Mariana, como profissional de moda brasileira que teve experiência como designer, como
materials developer, como podcaster, como líder de comunidade, iria contribuir para a moda na Suécia e para essa turma. O que tu acha que Nova York ganhou com a Márcia? Uma image strategist brasileira com uma experiência de diversos países. Olha, sabe o que eu falo para as minhas mentoradas? Eu falo assim, olha, gente, empreender é difícil, empreender como mulher é difícil, empreender como mulher imigrante é mais difícil ainda. Mas o gostinho que dá quando a coisa anda é maravilhoso, né? Então, assim, é quando você passa daquele estágio de eu sou imigrante, eu não faço a língua direito, eu não vou agradar. Quando você sai disso e você para o primeiro exercício que você tem que fazer quando você quer ter teu negócio. Qual é o meu diferencial? Qual é o meu superpower? O que eu tenho que lá a pessoa que fala o inglês perfeito, etc, 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 não tem? Porque tem. Qual é o superpoder que você tem? Entende? Então, eu tenho certeza absoluta que eu faço análise de coloração aqui, diferente do que as americanas fazem. Eu tenho certeza que quando eu vou no guarda-roupa, eu tenho uma coisa que eu trago da minha história, do meu background, da minha vivência, que a americana que tá lá na cidade dela trabalhando sempre com a americana não tem, tá? Então, assim, é quando você para pensar o que eu tenho de diferente e até apreciar as coisas que não são certas, como, por exemplo, o sotaque. Isso me tomou anos até chegar à conclusão que o meu sotaque é maravilhoso. Eu já ouvi de americana, de grupo, de stylist. Ai, Márcia, eu podia estar te ouvindo o dia inteiro falando inglês. É até brincadeira ouvir isso. Mas assim, é você sentir que você... Por que outras pessoas, quando falam, você acha o sotaque lindo e aí você também não pode ser lindo? Entendeu? É quando você entende que você tem uma coisa, quando você sente que você tem uma coisa positiva, que não vai ser para todo mundo, e that's okay. A gente não é a melhor consultora para todo mundo, nem todo mundo é o melhor cliente pra gente, né? Então, essa aceitação, essa confiança que eu acho que vem com o tempo, talvez venha com a idade, vem com a experiência, e aí that's okay, entendeu? Mas você saber, eu tenho uma coisa que outras pessoas não têm. Entendeu? Perfeito. Então, assim, seja na hora de comunicar, eu saio falando inglês nos stories, eu sei que meu inglês não é perfeito, mas eu já ouvi de várias pessoas. Você se comunica bem. Entendeu? Então, você tem presença. Essa é a fluência, né? Sabe? Sai falando. E assim, uma coisa que eu tenho certeza é que eu nunca fui treinada pra falar. Nunca. Entendeu? Em educação, nem na faculdade, a gente não é treinada para subir num palco e apresentar um caso. Não. Aqui, eu via com meus filhos, eles nem falavam inglês, eles tinham que subir lá na frente para falar alguma coisa. E talvez isso tenha mudado também da educação brasileira, mas assim, sai falando, mete as caras. Porque você tem uma coisa que os outros não têm. E descobrir isso vai te ajudar a caminhar pro resto, eu acho. Então, você tem alguma coisa a agregar, sim. Né? E vai ter alguém que vai ver esse valor e que vai te contratar. Muito bem. Márcia, muito obrigada por ter compartilhado a tua história com os Mochilers. Todo o sucesso do mundo para você e também muito sucesso no New York Fashion Tour em fevereiro. Vai ser muito legal e é uma baita experiência. Eu digo que não tenho medo do frio, aqui na Suécia e no Canadá se fala muito que não existe
frio, existe roupa inapropriada pro frio, então coloca o casaco e vai lá. É isso aí. Inclusive, a gente já manda no manual de aluno o que tem que ter, mas eu faço uma reunião, a gente faz uma reunião para discutir o programa, quando a gente pega os desfiles, e já me disseram que é e-mail de mãe que eu mando. Olha, a primeira camada tem que ser assim, aí tem a segunda camada, a terceira camada, não exagera nisso, coloca Porque é isso. ciência, né? É ciência, moda, se vestir é ciência. Se você vai colocar, você precisa da segunda pele pra bloquear o teu calor no teu Isso. corpo, você, né? Não pode usar roupa muito apertada para não ter o ar ali circulando que não vai esquentar teu Exatamente. corpo. É ciência. Exatamente. E daí você não vai passar frio e você vai ter uma grande experiência, né? Então, eu diria que esteja aberto a novas ideias, a enxergar coisas diferentes e usar isso como um repertório para o teu trabalho, né? Olha, a gente teve em setembro uma aluna que não falava nada de inglês. Mas ela veio preparada de uma maneira que pouquíssimas vieram até hoje. Ela já gravava o vídeo Estou indo para o desfile da Carolina Herrera. Ela gravou aí, quer dizer, lá no Brasil. Gravou no Brasil. Ela já estava com a roupa, que ela sabia que ela ia no desfile. Chegou no dia do desfile, ela procurou uma coisa no prédio que tivesse parecido com o que ela tinha gravado a primeira parte. E ela Uau. gravou. Ela não falava nada de inglês. Ela conseguiu foto com a dona da Tibi, com a Carolina Herrera. Nem me pergunta como. Ela conseguia tudo. E no dia que eu botei pro grupo o que saiu no New York Times, a foto do jornal sobre a marca que eu levei elas, ela colocou um tradutor em cima para conseguir ler e mandou para as meninas. Uau. Com a minha foto do jornal. Então, assim, ela usou para a marca dela, ela tem uma marca, ela ela aproveitou o curso, mas assim, ela tudo. E foi um grande ensinamento para todas nós. É isso. Nossa, muito bem. Depois me passa o perfil dela para eu poder olhar os vídeos que ela fez, fiquei curiosa. Passo. Tem um até que eu tô.